Tá no jeito? Tá, avisa aí. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos iniciar o 9º episódio do nosso podcast e o tema de hoje é preparação para a residência médica. Os convidados de hoje são ilustres. Muito obrigado, primeiramente, por vocês estarem aqui. Primeiro é o Dr. Manuel, R1 de Radiologia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, velho. Tô um prazer estar aqui. E a segunda convidada é a doutora Júlia Briguente, não errei o nome. Ela é coordenadora das mentorias médicas do Além da Medicina, correto? Isso mesmo, Matheus. É um prazer estar aqui com você pra gente construir esse 9º episódio. Gente, como eu falei pra vocês, vamos começar com um tema polêmico, porque a gente Quebrar o gelo. Já quebrar o gelo. Recentemente aconteceu, acredito que o pessoal já saiba, a desistência em massa dos residentes de ortopedia da faculdade Unicamp. Inclusive, eu acredito que eles já voltaram, conversaram e conseguiram voltar à residência, só que em outros moldes. Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre isso, já linkando com o quê? Sobre a forma, o estilo das residências médicas hoje no Brasil. Se precisa mudar e se vocês acham que vai mudar. Começar, Julia. Pode? Pode. Então tá. Bom, eu acho que, primeiro, tem muito valor disso ter acontecido, né? Porque mostra pra gente um diagnóstico de todo o processo em que a residência médica é construído. Tenho certeza que não é a primeira turma insatisfeita, né? Eles só tiveram mais coragem de expor. Isso não é algo que acontece nos últimos anos, últimos meses. Isso é de décadas, de muitos anos atrás. Então, tem muito valor eles se juntarem e terem coragem de realmente falar, não, eu não quero isso. E por trás, a gente começa a perceber que é toda uma geração, né? Todo um reflexo de uma medicina muito, muito antiga, uma medicina muito arcaica, em que tudo é colocado a culpa no sentido de, na minha época era assim, eu passei por isso. Se você é mole, você não dá conta disso? Eu já dei demais. Né? Provavelmente você já escutou isso na sua residência. Eu fiz R1 inteiro na otorrino. Manuel tá no R1 de radiologia. Mesmo em especialidades relativamente mais tranquilas, que são diferentes da ortopedia, a gente passa por isso. Então, na minha época era muito pior. Como é que você não dá conta? E aí, gente, isso é muito revestido de um pensamento de eu quero exigir muito mais do meu residente, eu quero exigir muito mais o dever dele do que a responsabilidade que eu tenho de dividir o serviço, sabe? Então, isso esconde, talvez, um desinteresse de toda uma equipe de realmente colocar o serviço para funcionar. Então, deixa tudo na mão do residente, eu quero me isentar dessa responsabilidade. E ele resolve. E ele que lute. Então, é toda uma construção de eu quero que o meu direito funcione, que eu tenho minha carga horária, que eu vença isso aqui, que eu lide de uma forma tranquila, e o residente tenha os deveres bem estabelecidos. Tá vendo que é uma divisão, assim, muito injusta? Eu concordo demais com o que tu tá falando. E pra mim o ponto qual é? O principal ponto. Porque se me explicasse que tudo isso ia melhorar o desenvolvimento daquele residente, ele ia se tornar um profissional melhor devido a essa carga horária, devido a esse estresse, essa situação de pressão, eu ainda entendi e falava ok, porque vai se tornar um profissional melhor. Mas, na minha visão, eu nunca fiz residência, mas eu converso com bastante gente que faz ou já fez. Muito daquilo não vai valer de nada para a formação dele. É apenas um trabalho burocrático que está enraizado naquele local. Eu costumo falar, por exemplo, o meu primo, ele é R1 de cirurgia agora. E assim, o meu sonho é fazer cirurgia geral. Tô me preparando para no fim do ano fazer. Aí eu falei para ele, rapaz, depois que tu vier morar comigo aqui, eu tô desanimando. Porque eu vejo a rotina dele, as histórias que ele me conta, e eu vejo o tanto que é puxado. E não só que é puxado, coisas desnecessárias que ele tem que fazer lá. E aí eu fico indagando ele, moço, mas por que tu não fala para alguém? Por que tu disse que não vai fazer? Ele, Matheus, tá enraizado, é a cultura daquele local. E eu simplesmente vou. Eu só sigo minha vida, meu lema qual é? Não quero só passar despercebido aqui. Quero seguir minha linha aqui. Até situações que ele já viu alguns colegas deles passarem, que ele achou errado, ele pensou em falar algo e ele falou, não, vou ficar na minha mesmo, porque acredito que vai ser melhor para mim. O desgaste vai ser menor. Justamente. Então, eu acho que tem que rever a forma que existe a residência médica hoje no Brasil. Não acho que a residência médica tem que ser leve. Não acho que não tem que ter pressão. Acho que tem que ser puxado sim, mas tudo com sentido. Se o sentido
fizeram um estudo que o sentido é para tornar o profissional melhor, ok. Agora, se é só porque na minha época era assim, aí vocês perguntam por que eu tenho que passar por isso. Vira um ciclo, né? É um ciclo vicioso. Cara, se eu passei por isso, você tem que passar por isso. Se eu passei por isso, você tem que passar por isso. Sim. Aí o cara fica fica sugando todo mundo, fica cobrando de uma forma desnecessária. Não é produtivo. Pelo prazer de ver o outro mal, de ver o outro cara com olheira mal. Isso não é uma coisa interessante. Lá na FAMEP, onde estou fazendo, o que eu acho legal de lá? Lá é um ambiente muito família, assim, pelo menos nas especialidades que eu tive a oportunidade de ver na rádio também. Então, não tem aquilo de, eu quero te ferrar. Não Entendi. existe isso. É tipo assim, vamos aprender junto. Por exemplo, eu tô aprendendo ultrassom. Meu primeiro rodízio foi ultrassom. E tem carregado ultrassom, Moreno, aí. Aí tem carregado ultrassom. Exatamente. Story Aquela todo dia. sanduicheira, levando hambúrguer pros pacientes, pras criancinhas. Exatamente. O R2 pega na minha mão pra fazer ultrassom, pra me ensinar. É bizarro. Um R4 pega e fala assim, vou ensinar vocês ultrassom. Ele se oferece pra poder explicar. Então, você fica com muito mais vontade de aprender. Isso. Entendeu? Estimula. A residência, ela deixou de ser um momento que você fica feliz de estar naquele processo para ser um momento triste. Hoje eu acredito que todo mundo que entra na residência fica muito feliz, porque é a forma de realizar seu sonho, porém já fica triste ao mesmo tempo, sabendo que aquele processo vai ser muito doloroso e, dependendo do local, às vezes pode passar até do ponto razoável por um ser humano. Sim. Esse meu primo mesmo, ele falou que na residência dele encontrou um R1, um R2 dele, que é desse jeito. Que realmente pega na mão dele, vai lá, ensina ele a fazer um acesso central, fala, tu já fez? Não, é assim, é assado. Tem uma cirurgia mais complexa, ele faz questão de chamar ele lá para entrar, para tentar auxiliar, tentar organizar, já iniciar ele naquele outro tipo de cirurgia, porque a gente sabe que na cirurgia geral o que sobra realmente são a papelada, principalmente nos hospitais grandes aqui em São Paulo. Aí ele elogia muito. Não lembro o nome dele, se não elogiar aqui desse R2 dele. E a outra pergunta é, vocês acham que vai mudar? É isso que eu ia comentar, Matheus. Todo esse formato que o Manuel comentou, da residência dele, eu via bastante no meu, né? A gente tinha os dois lados. Tinha aquelas pessoas que realmente tinham resistência de mudar e aquelas que já faziam um trabalho de formiguinha. Então, eu acredito que esse trabalho de formiguinha, ele já está se expandindo. É o que o Manuel comentou e que eu vejo também. Eu via muito no meu processo. Então, eu tinha R2 que tinha essa mesma postura. E R3 também. Tipo, vamos pra cima. Vamos lá, vamos estudar junto. Eu quero que você desenvolva. Eu quero que você saia daqui um profissional melhor. Mas, provavelmente, ele teve que abrir mão um pouco desse pensamento que as outras gerações não têm. Então, graças a Deus, a gente tem hoje pessoas que pensam diferente. E não só na medicina, na vida, né? Então, não é algo só profissional. Então, é um trabalho de formiguinha que eu acredito que está aumentando, sim. Então, eu tinha bastante R+, que me puxava para cima, mas tinha alguns também que adotavam o mesmo discurso, porque não queriam que a sua vida fosse um pouco mais fácil do que a deles, sabe? Eu conversando com algumas pessoas, uma menina que desistiu, na realidade, da residência de cirurgia geral, ela disse que um dia chegou, estava lá já 36 horas de plantão lá no hospital dela, e o chefe dela olhou para ela e falou, residência de cirurgia geral é desse jeito aí mesmo, gostei de ver. Com olheira, chorando, triste, todo descabelado, é desse jeito que tem que estar. Aí eu fico pensando, pra quê, meu pai? Deixa eu fazer uma provocação. Quanto tempo você acha que um R1 gasta fazendo burocracia que outra pessoa que nem é, talvez, médica, né? Assim, uma parte administrativa conseguiria resolver? Não, é um tempo enorme e eu vou te dar um exemplo do meu primo de novo. Ele fala, Matheus, chega lá, não é que o médico não possa fazer isso, longe disso. Sim. Mas eu acredito que durante a residência ele tem que canalizar as forças dele para um aprendizado do que está sendo proposto naquele local. Ele fala, Matheus, cedo lá, quem vai colher tu pedir exame? Pois é, eu vou colher o exame. Aí não é que eu vou colher o exame, o material tá lá. Não, eu subo no 3º andar, pego o material, volto, colho o exame. Beleza. Aí o laboratório vem pegar? Não. Pego o material, desço, eu subo mais 2 andares, chego no laboratório, deixo lá. Aí volto, aí que eu começo a passar no meu paciente. Sim. O exame saiu, o exame não chega aqui na pasta. Por quê? Eu não sei. Porque todo mundo vem de lá, entendeu? Eu tenho que ir lá em cima, imprimir, pegar e volto para cá com os exames. Não é que um médico não possa fazer isso, longe disso, porque Sim, a gente faz muitas coisas, eu acho que é um conjunto.
Mas se cada um tem uma função no local, acredito que se cada um tivesse cumprindo sua função adequadamente, todos estariam aprendendo mais e o serviço estaria rodando melhor. E no fim, os pacientes que iam ser os mais beneficiados com isso. Exatamente, Matheus, você tocou num ponto muito sério. A gente esquece que o principal beneficiado de tudo isso é o paciente. Sabe, a gente se perde às vezes nas relações interpessoais, ali na hierarquia, num negócio que fica de... Gente, mas vamos trabalhar para deixar a medicina melhor pro nosso paciente, independentemente de como é o bastidor? Justamente. Uma pergunta que eu já fiz até em outros podcasts. Por exemplo, se você tivesse um pai, filho, namorado, irmão, e ele fosse passar no hospital 3 horas da manhã, você ia... E tem 2 residentes aqui. Tem um que faz uma residência que respeita a carga horária, que ele tem um aprendizado correto, porém não está com estresse mental nem físico. Está 3 horas da manhã lá, limpo, ok. E tem a outra que está totalmente ao contrário, que está esgotada, já chorou, está 2 dias e meio sem dormir. Para quem você entregaria seu pai? Entendeu? E acredito que seja isso para todo mundo. Se você se botar nessa situação, porque o pai de alguém vai ter que passar lá. Pode não ser o nosso, mas de alguém vai ter que passar lá. Então, vai nessa questão que o principal... pessoa mais beneficiada tem que ser o paciente. Então, tem que pensar nele e depois pensar no residente, pensar no profissional, na técnica de enfermagem, no enfermeiro e assim vai. Sim. E eu sei também que tudo isso não é fácil de resolver, porque eu sei que passa por gestão médica, tem um político que envolve aquele hospital, tem um diretor do hospital, tem um financeiro do hospital. Então não vai ser de hoje para amanhã que isso vai ser resolvido. Então eu acho que a dificuldade nas residências médicas maiores é essa, tipo assim, antes de chegar no residente tem tanto problema para ser resolvido que no Brasil a política é um deles que acredito que nem tão cedo vai ser resolvido, que o residente se torna um problema pequeno. E é algo que o CRM sabe, tu sabe, ele sabe, eu sei, o cara que já terminou sabe, o cara que vai entrar sabe que existe e ninguém faz nada. São 2 pontos que vocês comentaram que são fundamentais, ainda mais no hospital. Cada vez mais o volume é maior, porque tem mais pessoas, mais habitantes, então cada vez chega mais gente. Os exames estão cada vez melhores, então cada vez mais rápido. 2 pontos. O residente tendo que fazer isso, ele tendo que subir em laboratório, voltar em laboratório, não sei o quê, ele perde tempo e produtividade. E são 2 coisas que o cara tem que ter de sobra. Tempo e produtividade para poder atender muito paciente, poder ser melhor, atender o paciente melhor, de forma mais efetiva e conseguir atender mais pacientes. Porque vai chegando, vai acumulando. Aí demora para atender paciente. Às vezes a demora, um dos fatores, às vezes não, com certeza, um dos fatores que vai fazer com que tenha essa demora é isso. É o residente, tem que coletar o exame. Aí leva para fazer o exame. Aí depois volta para poder pegar o exame. Perde tempo. Produz menos. A gente precisa produzir. Às vezes, as pessoas não têm esse feeling de que a medicina também é meio que um empreendedorismo. É uma empresa ali. O hospital é uma empresa. Então, concordo. Esse é o ponto aqui. Os pacientes são os clientes, digamos assim. A gente não, claro que a gente não vai ficar tratando como cliente, mas são clientes ali daquela instituição. Então, você tem que atendê-los bem, entendeu? Não só pelo lado business do negócio. Pelo lado também... humano, sabe? Porque você quer ser bem atendido e rápido. Claro que você quer. Cada vez mais essa cobrança é maior. Ser bem atendido e mais rápido. Entendeu? E com essa cobrança de burocracia que R1 tem que fazer, ortopedia e cirurgia, não só ortopedia e cirurgia, eu tô dando só os exemplos maiores, assim, que foi a gota d'água da Unicamp, por exemplo. Eles ocupam muito tempo deles com isso. E aí diminui produtividade, diminui eficiência. E aí volta naquela questão, quem é penalizado? O paciente. Exatamente. Ei, agora uma dúvida minha, não sei se vocês sabem, na realidade. Vocês sabem como foi para eles voltarem, por exemplo? Eu sei que teve uma reunião, mudaram alguns pontos e eles acabaram voltando. Não sei se chegaram a ver alguma notícia sobre isso, porque depois não falaram mais nada. Eu até pesquisei sobre, mas não achei se voltaram realmente assim, a 60 horas, bonitinho, ou se fizeram um meio termo. Acredito que teve um acordo, né? Não vi nada oficial também, mas acredito que teve um acordo. Porque, gente, para a instituição, como que fica sem residente? O residente carrega o hospital nas costas, o residente faz as coisas funcionarem. Então, com certeza, eles tiveram que abrir mão, né? De alguma regra que já é bem estabelecida no hospital para aceitar. Mas acredito que tenha sido um meio termo. Acredito que também não entra no molde do que o pessoal da Unicamp queria, mas um acordo, né? De como ficaria bem aí para as 2 partes. Me explica um pouco como é na tua residência lá. Tu tá no R1, né? Uhum. Isso.
Até sobre como foi tua escolha para fazer radiologia. Então, você falou de cirurgia, né? Eu entrei na faculdade programado para isso. Meu pai, ele mexe com emergência, meu pai é médico. E aí ele sempre me programou para isso. Entrei na cirurgia, na liga de trauma. Sempre fui moldado para cirurgia. Acompanhava muito a cirurgia. Era apaixonado. Eu sou apaixonado por cirurgia. Eu acho lindo, assim, sabe? Só que, quando chegou no terceiro ano, eu tive contato com a rádio. E meu professor é muito bom. Inclusive, Pedro Gama, mestre e master. Mestre e master. E aí... fui acompanhando. Quando chegou no meu 5º ano, me chamaram para dar aula de radiologia particular pro pessoal do terceiro ano. Isso na faculdade, Inclusive, né? acho que eu dei aula pro seu irmão. Sério? Eu acho que eu dei aula pra ele. Eu não lembro se... Eu dei aula pra turma dele. Não dei aula pra turma dele. Dei aula depois da dele. Ele era uma turma antes de mim. Então, eu comecei a dar aula. Faz uns 4 anos que eu dou aula pro pessoal lá, particular de radiologia. E eu via que o pessoal me procurava mais por radiologia do que por cirurgia. Uma coisa. Alguma coisa tem. Já fiquei assim. Eu gostava muito de acompanhar a cirurgia, mas também gostava muito de acompanhar a rádio. O que eu pensei? Tá, vamos pelo lado racional, não vamos pelo lado emotivo. Eu quero ter mulher, quero ter filho, o que eu quero? Eu quero. Cirurgia tem hora pra começar, não tem hora pra acabar. Primeira, tem hora pra começar, entre aspas, pode começar a qualquer hora, na verdade. Beleza. Pô, não vou, já vai ter algum problema que eu não vou ficar tanto com meus filhos e com minha mulher. Já é um viés, assim, né? Beleza. Isso. Qualidade de vida. O cirurgião toda hora tá ali naquele estresse, tá em pé, fica... Eu sou alto, nossa, é muito ruim pra mim, pra coluna. Ergonomia, né? Isso não é algo que vai ser bom pra minha saúde. Então, eu falei bem assim, tá, se for pra ter algo que seja... Pra ter qualidade de vida, rádio, cirurgia. Eu fiz um prós e contras, anotei no papelzinho, assim, ó, cirurgia, rádio, fui fazendo prós e contras de cada um. Outra coisa, é uma opção que eu tenho, não vou fazer só isso, claro, mas eu posso trabalhar, eu posso ter liberdade geográfica, eu posso trabalhar com a telemedicina, então eu posso fazer laudo de casa. Então vamos supor, eu não sou muito fã de futebol, mas tá tendo Copa do Mundo, eu posso assistir a Copa do Mundo e posso estar em casa também, faço os laudos, trabalho e tal, assisto, trabalho e dá pra fazer isso também. Eu gosto muito de imagem, eu gosto muito de anatomia. Quando eu entrei na faculdade que eu queria cirurgia, e rádio é pura anatomia. Então, eu entrei em monitoria, eu dei aula para pré-vestibulinho, sabe? Vestibulinho, o pessoal que quer transferir de enfermagem para medicina. Eu dei aula de anatomia para esse pessoal, então sempre fui muito voltado para anatomia. E aí eu acompanhei a rádio e eu achei muito Na verdade, acho que toda a tua formação acadêmica, pelo visto, foi voltada para rádio. Foi para cirurgia, só que também era para rádio, entendeu? Eu publiquei relato de caso, essas coisas assim, tudo para cirurgia, só que isso me ajuda para rádio, porque eu tenho muita base da anatomia e rádio é pura anatomia. Entendi. Entendeu? Então, liberdade geográfica, minha qualidade de vida, eu poder... Eu amo a anatomia também, que é uma coisa que eu me sinto muito bem. E o retorno financeiro também é muito interessante da rádio. Eu posso ir para várias áreas, entendeu? É um local muito fértil ainda, que dá para ir para várias vertentes. Entendi. Sim. Eu acho que quando você vai... Assim, eu não fiz residência ainda, então até escolher, determinar que eu vou fazer cirurgia, eu fico numa eterna dúvida. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que vale a pena passar por isso? Será que não vale a pena? Será que eu gosto... O tanto que eu gosto é o necessário para passar por tudo isso, porque eu sei que o cirurgião vai ter uma qualidade de vida menor, não para sempre, obviamente, mas via de regra, até ele se estabelecer no mercado. O tempo de formação é um tempo de formação mais extenso. Sim. Então eu já beirei várias especialidades. Tudo tu imaginar aí, eu já pesquisei. Por exemplo, eu tenho um amigo que fez anestesia, eu ligo para ele, moço, me fala como é que tá. Me manda uns 3 áudios aí. Aí ele me manda, eu falo, agora eu quero fazer anestesia. aí eu converso com o que fez rádio, eu não, agora mudei para rádio. E assim eu indo. Só que eu cheguei no ponto que eu falei, se chegar lá na frente, daqui a 10 anos, eu não tivesse tentado fazer cirurgia, eu ia ficar triste, eu ia ficar frustrado e dizer assim, e se? Agora, se eu chegar lá, tentar, e no meio do caminho eu ver, porque eu também não tenho essa, tem que mudar, muda. Se eu chegar lá e ver assim, não, Matheus, isso aqui acho que tá demais, tu nem precisa disso tudo aqui não, pra ser feliz. Aí eu mudo minha rota, mas eu não vou ter mais a sensação de dizer, eu não tentei. Então aí eu parei, evito até pensar nisso agora, porque é uma coisa que me traz muita ansiedade pros estudos da residência, e eu tento focar apenas para passar. E depois, que Deus permitir, vai ser. Sim. Uma coisa que eu lembrei que agora que eu queria falar era, e é importante, foi um fator importante na minha decisão,
Eu queria ter tempo para poder fazer outras coisas que fossem além da medicina. Eu não queria viver só de medicina, eu não quero ser só médico. Acho médico uma profissão maravilhosa, linda, linda mesmo. A galera leva como um sacerdócio, mas eu não acho que a gente tem que viver pra medicina e só eu vou abdicar da minha saúde e tô nem aí pra medicina. Não, é uma coisa que eu faço. Vou ajudar com a maior boa vontade do mundo, quero ajudar as pessoas, acho maravilhoso, é lindo, é muito gratificante. Não tem dinheiro que pague aquele obrigado sincero do paciente, que ele fala, tipo, doutor, obrigado. Tu chega e fica, caramba, sincero, assim, sabe? Um abraço, um presente, aquele gesto. Exatamente. Sim. Só que eu queria ter tempo para fazer outras coisas. Por exemplo, tô na mentoria, no Além da Medicina. Se eu tivesse numa cirurgia... Seria bem mais complicado. Eu poderia fazer, só que ia ser muito mais difícil. Então, se eu posso deixar minha jornada um pouco mais tranquila, por que não? Entendeu? Isso. Eu concordo muito com o que tu falou e eu acho que na medicina... Foi ensinado, acho que culturalmente, passado pra gente, que tem que ser um sacerdócio. Mas se você tem que ser racional. Pra você ser racional no mundo de hoje, no Brasil, pra você ser bem sucedido em qualquer coisa, e bem sucedido quando eu falo, não é só questão financeira, de você ter tranquilidade, liberdade financeira, liberdade de poder estar com a sua família, com seus amigos, poder dormir em casa, poder escolher o local que você quer trabalhar, você tem que ter dinheiro, infelizmente. Não tem como. Felizmente não, felizmente. E para você conseguir ter dinheiro, independente da sua profissão, eu acho que você tem que ter várias fontes de renda. Então, você não pode levar a medicina, meu Deus do céu, eu vivo pela medicina, eu não faço outra coisa, porque uma hora o seu hospital vai atrasar, uma hora você vai ficar doente, uma hora vai acontecer algo na sua vida que vai te impedir de trabalhar. E aí? E quando você é só, tranquilo, né? Sou só eu, é mais fácil a gente passar por isso. Agora, quando eu tenho uma mulher, quando eu tenho um filho... Aí eu acho que pega num ponto que é crucial, porque a sua cabeça fica mil. Aí entra a frustração, entra tudo isso. Então, apesar de você gostar, apesar de medicina ser tudo lindo, você tem que ser racional no mundo de hoje. E não só médico, toda profissão tem que ser racional. Eu tenho que ter outra fonte de renda. Eu tenho que me organizar financeiramente, porque, estaticamente, uma hora vai dar problema. Uma hora eu vou passar por um desespero. Uma hora você vai passar, uma hora ele vai passar, independente do tão boa que seja a sua vida. E eu acho, em relação à escolha da especialidade, que a gente estava comentando, Matheus, que o que vocês falaram, Manuel citou, assim, por que de ter escolhido a rádio, você falou da cirurgia. Resumindo, acho que a gente é feliz quando a gente escolhe uma área que tem a ver com o que a gente é, com a nossa essência. Então, provavelmente ele está feliz porque a rádio traz muito para ele a possibilidade de ser quem ele quer ser. Não é simplesmente porque a rádio, porque eu vou sentar e ficar analisando exame, porque eu amo isso de paixão. Então, a escolha de especialidade não é o que você ama de paixão. Você não precisa amar aquilo e fazer aquilo amando e, nossa, que delícia sentar aqui para analisar exame. Mas traz a vida, que é a vida que ele sempre quis ter. Entendeu? É a essência dele. Ele é uma pessoa que quer trabalhar com coisas além da medicina. Então, a rádio traz isso para ele. Então, gente, por favor, assim, não existe essa ideia de ter que escolher uma área que você ame. Beleza, se você encontra uma área que você ame e que tá alinhada com a sua essência, perfeito. Sucesso. Mas não necessariamente você precisa amar muito, né? Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que é válido. Só pra te interromper nesse ponto aí, a minha namorada, eu pergunto, ela tá no... Falta um ano pra ela acabar, aí eu pergunto, tu quer fazer o quê? Aí ela, Matheus, eu não sei, porque eu fico vendo o pessoal falar que tem que amar, e eu não amo nada. Não que eu não gosto de medicina, eu gosto, mas pra dizer assim, eu amo essa coisa, se não for isso, eu não tenho mais o que fazer, eu ainda não senti esse prazer. Aí eu falei pra ela, vai estudando, e calma, que tu vai conversar com muita gente, tu vai ver muita opinião, e uma hora tu vai pender pra algum lado. Mas cai nessa posição que tu falou, que não precisa amar. Não. Matheus, eu gosto muito da medicina. Acho que eu faria até outros cursos de graduação, mas eu sou muito feliz com a medicina, gosto mesmo. Mas especialidade, eu nunca tive uma que brilhou meus olhos. Eu sou defensora do que faça o que brilha o seu olho, mas isso não envolve só amar. Envolve, tipo, tá alinhado com o que você quer pro seu futuro, né? Brilhar os olhos não é só amar o que você faz, mas tá muito... Velho, eu vou ter a vida que eu quero. Isso. Sabe? A vida que eu vou ter daqui a 5, 10 anos é a que eu sempre sonhei. É a que a Júlia quer, não o que o outro quer. Então, beleza. Nunca tive brilho no olho por nenhuma especialidade. Então, fui me expondo, assim, algumas vezes durante a graduação. Inclusive, é até uma coisa que eu falo muito pro pessoal. Se exponham, gente, o máximo que vocês puderem. Eu acho que eu até não me expus o suficiente a todas as especialidades que eu imaginei fazer.
Então, ó, você tá aí no 5º, 6º ano, 4º, acompanha alguém, sabe? Se você brilhou o olho por alguma coisa, vai lá, acompanha. Porque, às vezes, o internato, ele é muito pouco tempo pra você entender como funciona a especialidade na realidade, sabe? Você não tá realmente submetido à responsabilidade e ao ônus daquilo. É como se você estivesse de férias, passeando numa cidade, aí você vai lá, ama a cidade, mas quem mora ali não gosta muito. Então, Acho assim, que é bem isso mesmo. se exponha a isso para você fazer uma escolha melhor e não só pela matéria, mas como que é? Conversa com a pessoa. Como que é o seu dia a dia? Como que é a sua rotina? Tá alinhado com o que você é? Com o que você quer pra sua vida? Eu conheço gente que é super feliz na cirurgia. Meu namorado, por exemplo, ama a cirurgia porque ele gosta da rotina e pra ele o ônus não supera o bônus. Entendeu? Entendi. Então vamos se expor e vamos ver, conversar com gente satisfeita, gente insatisfeita. Ver se aquilo é o que você é, se tá alinhado com o que você busca pra sua vida. Não só a matéria. E eu acredito que também a gente escuta muita gente falando mal, não só da medicina em si, mas também da especialidade que escolheu. Às vezes você conhece com uma pessoa, ela bota lá pra baixo. Mas eu acho que tá aí na hora de alinhar as expectativas. A pessoa não alinhou as expectativas daquela especialidade, da vida que ela queria, ou não fez a trajetória correta pra chegar lá, e se frustra, porque ela criou uma expectativa muito alta, e acaba dizendo que é a especialidade que é a culpada disso. Mas na realidade foi a gente, somos nós mesmos que somos culpados. Infelizmente, não tem como culpar outra pessoa, não tem como botar a culpa no Manuel por algo que eu não fiz, nem a culpa na Júlia por algo que eu não fiz. Sim. Então, eu acho que, por exemplo, quando você está no internato, nessa parte das férias, você não consegue ter uma noção do trabalho. E não só de residência, não. Eu falo até de pronto-socorro, de qualquer outra coisa. Que eu falo pra Mariliane, vem, acompanha, pega um médico, acompanha no fim de semana, vai lá, fala, eu vou atender aqui, fica me supervisionando. Porque ali, fora daquele ambiente de internato, que tu vai ver a realidade nua e crua. Exatamente. E aí tu vai poder analisar realmente o que tu quer, o que tu não quer. Porque até falando de boca é muito moldável, tipo assim, muito influenciável, na realidade, a opinião de cada um pelas suas frustrações ou pelo tanto de coisa boa que aquilo trouxe pra sua vida. Sim. Então, ou você leva lá pra cima ou você leva lá pra baixo e muitas vezes não é o viés real. Matheus, e pensa dentro de uma mesma especialidade. Vão ter médicos felizes e médicos não felizes. Por que a gente culpa a especialidade? Gente, a gente sabe que a medicina está cada vez mais concorrida, que existem baita profissional, né, muito profissional bom no mercado. Se você quer ter uma rotina diferente, uma vida lá no futuro diferente, você tem que fazer diferente. Então, não culpa a especialidade, mas tenha o compromisso de se diferenciar, sabe? E se diferenciar não é só ter uma boa formação, mas ser um médico humano, comprometido, que tem horário, que a sua palavra vale mais do que qualquer coisa, que não para realmente de estudar, entendeu? Então não adianta você se comparar com outro médico que está tendo muito sucesso se você não calçou o sapatinho que ele calçou e lutou até chegar onde ele está. Então não culpa a especialidade. Rever aí mesmo, na verdade. o que você não fez de tão legal. Me conta como foi tua trajetória, porque ele já me contou mais ou menos, mas explica pra todo mundo, pra gente entender. Então, eu nunca tive uma especialidade bem definida, não me expus o suficiente, então se eu tivesse na graduação hoje, eu teria acompanhado mais gente pra entender como funciona aquelas que eu tenho mais vontade. Enfim, formei, gostava de cirurgia, gostava de procedimento, mas também gostava de consultório. Vou definir ali e escolher uma clínico cirúrgica. E aí, dentro das clínicas cirúrgicas, a que mais me interessava, até pelo perfil de paciente, era o otorrino. Então, eu estudei, fui aluna da mentoria, né? Em 2020, eu fui aluna da mentoria. Foi aí que eu conheci tudo, me apaixonei. Então, fui muito bem nas provas. Fui aprovada em otorrino, que é uma das especialidades mais concorridas de BH, no HC, inclusive, da UFMG. Fiz o meu R1 inteiro. Junto com o R1, eu já era monitora. Ali, no finalzinho do R1, eu assumi o cargo de coordenação, né? Porque eu realmente gosto. Aqui realmente meu olho brilha, gente. A especialidade não, mas aqui meu olho brilha mesmo. Com força. Com força. Isso é muito importante. É do fundo do coração. É do fundo do coração. Assim, eu sou apaixonada pela equipe. Então tu já tem... Isso foi em 2022, né? Aí, 2021 eu fui R1. Entendi. Então tem 2 anos já que tu tá na coordenação. 1 ano e pouquinho, né? 1 ano e pouquinho, né? É. E tem 1 ano que tu... Que eu estudei. Que tu estudou. 2 anos que eu estudei, né? E aí, em fevereiro, no final do R1, na verdade, os últimos 6 meses do meu R1, gente, foi uma baita reflexão. Do tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu não gosto do basicão que a especialidade me oferece.
Então eu vi que não era o que eu gostava de atender, sabe? Não era o perfil de paciente. A parte cirúrgica não estava alinhada com o que eu queria para os próximos anos. Então, realmente, uma inserção de mercado muito longa, porque você tem uma curva de aprendizado que é muito, muito grande, né, em relação às outras especialidades. E, gente, não dá. Eu vou ficar aqui só porque as pessoas querem que eu fique? Eu vou ficar aqui só porque o otorrino é difícil de passar? Aonde que eu quero estar daqui a 5 anos? Não é atendendo esse tipo de paciente. E aí foi difícil, isso envolveu um pouco de reflexão, até comecei a fazer terapia, o que eu acho que é muito válido, e entendi que aquilo ali não estava alinhado com a minha essência, não era o que eu queria para os próximos anos. Desisti, assim, as pessoas me chamam... Tu fez um R1 completo, quando foi iniciar o R2, acabou. Tipo, no final da R1. No final da R1. Nós somos só 2 residentes. E ainda assim... Isso é uma situação difícil, viu? Porque muito. Pra você... Se você não tivesse entrado, beleza. Mas se você já entrou, fez 1 ano pra você virar e falar... Imagina como deve ter ficado a tua cabeça nesse tempo. Tipo, faltam só 2 anos pra você ser especialista, Júlia. Você tá louca? Teoricamente, o primeiro ano é o pior. Então, o pior já passou. Eu venci o R1, que era o mais difícil. Mas aí caiu a minha ficha. Eu tive uma tranquilidade no coração quando eu fui lá na Coreme. Desisti da minha vaga. Foi tipo assim, gente, fui lá, assinei papelzinho e depois eu já não tinha nem mais o cartãozinho pra sair do HC. Foi uma quebra de expectativa muito grande. E o que eu acho interessante é que muitos dos meus preceptores me mandaram mensagem, me ligaram e falavam, Júlia, mas você era tão interessada. Olha que interessante, né? Por mais que a gente não goste, assim, muito do que a gente faz, eu ainda era o melhor que eu poderia ser ali dentro como profissional e como médica. E acredito que se eu tivesse ido pro R2, eu daria pro meu R1 talvez uma residência um pouco diferente e melhor do que eu tive. No sentido de deixar melhorar a experiência do meu residente, né? Mas enfim, saí e aí me vi mergulhada no mundo do além da medicina, né? Que esse nome já diz muito, é o que o Mano falou. A gente quer uma vida além da medicina mesmo, a gente valoriza isso. E hoje eu faço aí a coordenação do time e a gente tá cada vez mais envolvido em vários processos. Esse ano eu não vou tentar prova de residência, vou viver ano após ano. Então acho que eu tenho um oceano azul pela frente dentro da além da medicina. A gente tem muito para agregar na vida dos alunos. Pensa, você tá ajudando uma pessoa a escolher aonde fazer sua residência médica. Isso não tem preço. Não, isso não tem preço, isso é muito importante. Isso é medicina também. Porque eu acho que falta muita informação sobre isso. Agora que, com Além da Medicina, alguns outros também, outras plataformas, estão começando a buscar esse tipo de assunto, a compartilhar, a conversar, mas ainda é algo muito, muito vago na cabeça do recém-formado, do interno, porque eu tiro por mim. Toda mesa que eu sento e converso com 10 pessoas recém-formadas, todo mundo está numa dúvida cruel de como escolher, do que fazer, o que tu falou aí. Às vezes você faz a coisa porque o outro quer, porque o pai, sim, ou a faculdade, ou a sua turma, meio que dá porque o mercado é bom. Justamente. Mas foi tão difícil de passar nesse lugar, como é que tu vai largar isso? Então, é muito complicado. É assumir o protagonismo da sua vida. Sim. Quem vai viver os próximos 5, 10 anos é você, não é o seu colega, não é sua mãe. Justamente. E eu vou te perguntar isso, mas eu acho que tu já me respondeu. Mas tu pensa em fazer residência, não qual, porque eu sei que não, tu tá vivendo ano após ano, mas se no futuro tu ainda pensa em fazer residência ou vai querer fazer pós, como é que vai ser tua linha? Então, sabe o que eu descobri? Dentro desse 1 ano de residência, eu descobri o perfil de assistência que eu gosto dentro da medicina. Foi um pouco tarde, né, gente? Que poderia ter feito essa escolha melhor, mas Deus sabe o que faz. Acho que nada é por acaso. Tudo tem seu momento. Então, o que aconteceu na minha vida, hoje eu agradeço, porque se eu tô onde eu tô, foi porque eu passei na residência, entrei no HC, comecei como monitor. Então, assim, eu só estou onde eu estou porque eu entrei na residência. Mas eu comecei a perceber o perfil de paciente que eu gosto. Então, eu gosto daquele paciente que é ambulatorial, não gosto muito do paciente grave. Então, um contexto de hospital não é um contexto que me agrada muito. Então, aí você vai meio que modulando. Tipo, quais são as especialidades que eu consigo escolher dentro de um perfil mais ambulatorial, paciente não tão grave. Assim, hoje, eu não sei te responder isso, Matheus. Porque eu resolvi realmente me permitir viver. Ficar tranquilo. Sabe? Viver. Se ano que vem eu tiver vontade de prestar, beleza, eu vou prestar. Não, e eu concordo muito com o que tu tá falando, porque é o que eu falo para várias pessoas. Porque, assim, vem na nossa turma, se formou, todo mundo vai lá, tem que fazer residência, tem que prestar prova, mas cada um tem uma sua realidade. E realidade que passa por vários pontos. Tem a realidade financeira, tem a realidade familiar, tem a realidade dos seus sonhos, tem a realidade da sua cabeça, como está aquele momento para enfrentar uma residência.
E essa galera, como eu te falei, eu trago muita gente para trabalhar em São Paulo. Então é que eu falo para todo mundo, calma. Pensa o que tu quer e pense na tua realidade. Porque é totalmente diferente tu pensar na realidade do fulaninho. O fulaninho, a família dele tá muito bem, o pai dele vai ajudar ele na residência o tempo todo, ele já tá certo do que ele quer fazer. Então, se tu tá com algum outro problema, algo que seja importante e que tem muitas coisas importantes além da medicina na nossa vida, dá atenção para isso. Se o financeiro não tá bacana, ou se tua mãe, teu pai, irmão, alguém tá precisando, organiza isso também e paralelo te organiza para fazer uma residência mais tranquilo. Para aquele, é melhor tu esperar 1 ano, esperar 2 anos e aqueles teus 3, 4, 5 anos pela frente seriam anos mais tranquilos do que tu ir atropelando as coisas simplesmente porque tu tava se comparando com fulaninho que, Exatamente. felizmente, a vida dele já tá O ponto de partida. o ponto de partida dele já está na tua frente, pela forma que a vida te fez. Então, julgue pela sua realidade, não julgue pela realidade do outro. Aproveitando que você falou isso, acho interessante comentar mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu não nasci no berço de ouro. Então, eu queria fazer residência aqui em São Paulo, sou de Porto Velho, Rondônia. Então, eu sabia que eu precisava de um capital para poder estar aqui tranquilo, fazendo residência sem ficar desesperado pegando plantão. Por quê? Se eu ficasse desesperado pegando plantão, ia ficar cansado, não ia conseguir me dedicar para residência, não ia conseguir me dedicar para as coisas extra-medicina. Aí ia complicar. O que eu falei? O que eu pensei? Vou me alistar. Ou vou pra aeronáutica, ou vou pro exército, e a melhor forma de eu conseguir segurar, a única forma de eu segura a vaga, né? E consigo segurar minha vaga e junto um capital e pago dívida que eu fiquei da faculdade. Então eu saí com dívida da faculdade, uma dívida grandinha até, sendo que eu falei pro meu pai, pai, eu tô com essa dívida, nem saiba, nem se envolva, deixa comigo. Então, eu servi o exército no Acre, na fronteira com a Bolívia, numa cidade chamada Epitaciolândia. Eu quase falo Epitacionópolis, que é a forma de eu chamar Epitaciolândia. Paguei tudo que tinha que pagar e juntei um capital e investi uma boa parte. Então, hoje eu consigo viver na residência, e ainda tô na além da medicina, então isso me ajuda. Então, hoje eu consigo vir pra cá tranquilo. Você tem uma residência muito mais sossegada. Eu consigo uma experiência melhor. Sim, eu me dedico só pro além da medicina e residência apenas. Não tenho que ficar fazendo plantão, não tenho que ficar desesperado fazendo nada. Só são os dois. E era o que eu queria me dedicar, os dois. Entendeu? Agora, talvez não seria tão interessante se eu tivesse vindo pra São Paulo, que aqui, por exemplo, o custo de vida é muito caro. Então, quando o cara vai escolher a residência, é muito importante ele analisar tudo isso. Eu tenho capital para poder ficar de boa, meu pai vai me ajudar, minha mãe, eu sou um cara que eu tenho esse benefício, porque eu não tenho esse benefício, por exemplo. Então, mas se você tem, ótimo. Tenho esse benefício? Não tenho. Beleza, vou ter tempo para juntar um capital? Não vou ter. O cara tem que pensar em tudo isso, porque a saúde financeira vai determinar como é que vai ficar a sua saúde também mental, saúde física e tudo, para ver, porque você não tendo saúde financeira, você fica aperreado, não tem saúde mental, aí trabalha que nem um louco, saúde física, tchau. Estresse lá em cima. Não adianta. Não tem um aproveitamento bom na residência. A minha experiência, qual foi? O meu irmão, assim, lá em casa é classe média. E então quando eu formei, e meu irmão veio formar acho que 2 anos depois de mim, algo assim. Então foi meio que o contrato que eu fiz com a minha mãe. Eu falei, não, fica tranquila, quando eu formar, eu vou ajudar a pagar a faculdade dele, e só quando ele formar, que daí eu vou me preparar para a residência para passar. Poderia ter virado pra minha mãe e dizer assim, mãe, não dá, vai, paga aí. Ela pagaria, mas eu vejo como um pouco de egoísmo. Porque assim, ela já fez tanto. E assim, apesar de ser classe média, eu e meu irmão tivemos uma vida muito acima da classe média, porque ela se privava, ela e meu pai se privavam de tudo para dar aquela vida sensacional pra gente. Então foi o que eu pensei, que às vezes mãe às vezes fica assim, não, Matheus, vai lá, faz a residência, que ela via as outras pessoas fazendo. Eu falei, não, mãe, fica tranquila, vai, tem seu tempo. E foi o que aconteceu. Então eu ajudei meu irmão a formar, ele veio morar comigo, foi até bom, porque a gente agora tá curtindo esse ano juntos, morando juntos mesmo, e consegui juntar um capital, e agora eu vou entrar, com fé em Deus, vou entrar na minha residência no fim do ano, e já vou entrar numa situação bem mais tranquila. Por exemplo, eu sei que durante o meu R1, se eu não quiser dar um plantão, eu não vou dar. Se depois de 6 meses eu falar, tô tranquilo, já me acostumei com o local, dá para eu dar um plantão? Vou dar sem problema algum, porque eu também não quero depender, não quero parar no tempo. Mas eu não tenho a obrigação de dizer, tenho que dar plantão, porque senão o aluguel não vai ser pago. Sim. E isso eu acho que é se adaptar à sua realidade. Óbvio que eu queria, tipo assim, tem outros colegas meus que formaram, o pai ajuda até hoje, vai fazer a residência, fica muito mais tranquilo.
passa aquele período sossegado. Perfeito, ele tem que fazer isso mesmo, mas porque ele tem alguém que propicie isso para ele. Se você não tem, se adequa à sua realidade e trilha seu caminho separado. Deixa eu agora perguntar para vocês, indo para esse assunto de residência, de especialização após a carreira médica, sobre as pós. O que vocês acham sobre as pós-graduação? Eu sei que é um tema polêmico, mas podem descer além aí, viu? Podem falar a opinião de vocês. Não se escondam, não falam, mas né, que... não. Posso começar? Pode falar. Porque às vezes eu chamo 11 aqui, aí fala, não, mas... Bem assim, termo, né? não. É porque depende. Uma opinião tem que ter. É porque realmente depende, né? realmente depende. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo que eu tenho em casa. O meu pai se formou muito tarde em medicina. Meu pai se formou com, acho que 46, 47 anos de idade. Ele já tinha 3... Na verdade, ele tem 4 filhos, mas na verdade ele criava 3 mesmo, assim. Casa pra sustentar e tudo. Não tem como um cara desse parar tudo pra fazer uma residência. Se ele quer se especializar, ele vai ter que fazer uma pós. Não tem como. Se ele quer fazer algo diferente, é isso. Não tem como ele parar tudo. Ele já trabalha concursado, não sei o quê. Parar, deixar de ganhar, sei lá, uma renda muito alta pra ganhar 3. Não Até existe. Porque tem pessoas que dependem dele. Né? Exatamente. Sim. Não só um, são vários. Entendeu? E são várias dívidas, etc e tal. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena o cara fazer uma pós. Outra coisa, tem vários tipos de pós. Tem a pós que o cara fica... O cara faz só o final de semana. Tem pós, por exemplo, a Carol, uma mentora nossa, a Carol Silveira, né? Uhum. Ela faz pós de dermato na UFCSPA, que é a Ciência Santa e Saúde. Casa. É a Santa Casa de Porto Alegre, que é a Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, se não me engano, que é a UFCSPA. Ela tem a mesma rotina de um residente de dermato. A diferença é, ela não recebe e ela paga pra fazer. Mas ela tem a mesma rotina. Então ela vai ter a mesma formação. Não quer dizer que o cara fez uma pós que ele vai ser pior do que um cara que fez residência. Às vezes pode ser que um cara da pós é melhor do que um cara da residência, porque às vezes o cara fez a residência num lugar muito ruim, ou às vezes o cara realmente é um cara que não se dedicou pra residência. Assim como também pode existir um residente... contrário também é verdadeiro. Exatamente, a vice-versa. Isso que tu falou aí, eu descobri inclusive no podcast de GO, que eu não sabia. Ela falou que tem uma pós-graduação realmente que você paga, a pessoa roda com o residente de GO, faz tudo que o residente de GO faz, só que ela paga. Ela não recebe. Entendeu? E eu não sabia desse detalhe, não. Ó, e paga, e eu vou te falar, e mesmo dependendo do local que você faz, não é fácil de passar. Eu tava falando com a Carol, ela disse que o último lugar fez 81 da prova. 81% de uma prova. Não é qualquer pessoa que faz 81%. Tu é doido, 80%. Você tem que estudar bastante. Não, até hoje eu não dei conta de fazer esse 80%. Não, eu também não consegui. Eu consegui fazer só nas e provas assim, de eu vou verdade. dizer, não é nem na prova. Eu estudei, vou fazer as questões que eu acabei de estudar e eu erro. Eu falei, não, aqui não dá, não. Aqui... Eu acho que esse ponto que você disse da exposição é muito importante. Então, o que a gente vai valorizar aqui não é o nome, pós, especialização, residência. Nós vamos valorizar o quanto você está preparado para assumir o mercado de trabalho em 3 anos. Então, existem pós-graduações que você vai fazer final de semana, gente. Assim, vamos colocar um exemplo. Uma pós de endocrinologia, em que você faz 1 ano, todos os finais de semana presencial. Você acha que o cara sai tão bem formado quanto um residente que fez 2 anos de clínica médica, todo dia lá, mais 2 de endócrino? Não tem jeito. Ok, o foco pode ser diferente e tudo mais, mas não tem como você comparar. O cara que fez 2 de clínica e 2 de endócrino é muito mais bem formado. Daí você pega uma pessoa, por exemplo, que faz a pós-graduação, que é uma especialização, que 60 horas semanais de dermatologia, que segue as mesmas regras de uma residência. Gente, aqui não importa o nome, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, ó, tem o sonho de fazer aquilo, procura onde as coisas funcionam, onde você vai ter uma bagagem suficiente para atender o seu paciente de forma melhor. Esqueça o nome. E eu acredito que também, assim, pro paciente isso não muda nada. O nome. Não. O paciente não vai perguntar onde você formou, onde você fez residência. Não vai. Toda vez que algum familiar me pede indicação de algum médico, a última coisa que ele me pergunta é ele formou aonde, ele fez faculdade aonde, ele fez residência aonde. O que vai valer a pena, o seu conhecimento, obviamente. Qualidade de atendimento, a autoridade que você passa para aquele paciente, é o conjunto da obra. Agora, até entrar no mesmo assunto, na realidade, porque assim, o número de vagas de medicina aumentou e cada dia vai aumentar mais ainda. Isso é uma luta perdida, não tem o que fazer. Não, como todos os cursos, né? Isso. Foi adiado agora, mas na hora que a gente esquecer, volta e assim vai. Não tem o que fazer. Isso eu já larguei mão.
o número de residentes continua o mesmo. E não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que o número de residências, de vagas de residências não vai aumentar. Pelo menos no curto prazo de tempo não vai. E vai criar uma demanda de outros profissionais que têm que se especializar de alguma outra forma. Vocês acham que há algum modo daqui, eu não sei se vocês vão lembrar desse tempo, que tinha uma diferença enorme no julgamento das pessoas entre faculdade particular e faculdade pública, eu acho que 10 anos atrás mais ou menos, e hoje a gente vê que não faz diferença alguma se você formou na faculdade pública ou na particular, se isso vai acontecer com a pós-graduação em residência, de realmente até as pós-graduações se tornarem melhores que a residência, em algum ponto. Dizer assim, a procura pelas pós-graduações, como hoje é pela faculdade particular, algumas mais renomeadas, obviamente, é maior que algumas públicas. Vocês acham que isso vai acontecer? Isso já está acontecendo, Matheus. Hoje eu vejo um perfil de pessoas que querem prestar prova para residência que preferem, por exemplo, o Hospital da Unimed do que o Hospital das Clínicas. Eu acabei de conversar com um mentorado ontem nosso e ele falou, olha, eu quero passar em cirurgia geral no Hospital da Unimed. Eu não quero ir pro HC. Aqui em São Paulo a gente vê o mesmo fenômeno. O Bernardo, né, que é um dos fundadores do Além da Medicina, B. Somos seu fã. Muito. E ele falou isso, assim, hoje eu acho que se eu fosse fazer de novo cirurgia geral, eu não faria no hospital público, eu escolheria um top privado, porque a gente sabe que tem uma tecnologia que te favorece, né? Hoje o mercado de trabalho está cada vez mais querendo especialista diferenciado. Então, assim, um cara que tem contato na cirurgia geral com robótica, ele sai diferenciado. Então, isso já é uma realidade. As pessoas já vêm abrindo um pouco da mão de hospitais públicos para ir em busca dos privados. Entendi. E eu acredito que também, não sei se estou falando besteira, mas que no privado, geralmente, eu acho que essa de e levar o exame laboratório e voltar não acontece, né? Não acontece. Os processos são muito bem feitos lá dentro. Porque, tipo, assim... Tem processos, né? Tipo, é muito mais uma empresa do que, tipo, um negócio meio jogado, assim, do que um SUS, por exemplo, da vida. Pelo menos a minha opinião, né? Assim, eu ainda acho que existe a hierarquia, existe a parte burocrática pro R1, mas os papéis são bem estabelecidos, não existe muito... Tipo, colocar tudo em cima do residente, né? Eu acho que como é uma instituição privada, é exatamente isso. É um negócio muito mais business já. Não é aquele negócio, tipo, vamos tocar serviço. Então, tipo assim, então eles precisam da produtividade. Eles precisam do tempo de qualidade, precisam do atendimento. Eles se sentem na obrigação, porque o paciente tá pagando por aquilo. Então, se a gente for levar pro business, não me entendam mal, pelo amor de Deus. Não que no público ele não mereça o mesmo tratamento. Merece o mesmo tratamento. É o mesmo tratamento. Mas, obviamente, que no particular a gente sabe que a corda costa mais. Exatamente. Pra todo mundo. Pro médico, pro enfermeiro, pro técnico de enfermagem. Pra todas as pessoas. Pra todos. Entendeu? Da faxineira ao boss. Não tem essa. É tudo igual. Todo mundo é muito mais cobrado. Porque é como se fosse uma empresa. É um cliente querendo um bom serviço. Sim. Independente. Então, o residente... Provavelmente, eu não tenho um conhecido que faça numa particular e eu já tenho uma história dele para poder contar aqui. Mas o que eu penso? Penso que ele não vai gastar tempo com isso, assim, ele não vai. E realmente a gente não tem que gastar tempo com isso. A gente tem que estar preocupado em estar fosforilando, gastando tempo ali. Aprendendo. E focando no aprendizado. Aprendizado e como tratar aquele paciente, deixá-lo bem, ele sair ali tratado, entendeu? Ou se não, muito bem encaminhado para poder fazer só depois controle dele. Sim. Não... eu tenho que pedir um exame, depois eu tenho que ir lá pegar o exame. Isso é um gasto de tempo que não é um gasto de tempo muito inteligente. Esse meu primeiro falou que no primeiro dia dele lá tinha um acesso para fazer, o R2 falou, se tu quer fazer o acesso, ele quer. Aí ficou parado aqui, o paciente estava aqui, né? Ele, tu não vai pegar o material não? Porque aí ele falou, tem que pegar o material? Não, tem que ir lá em cima, pegar o material lá no outro andar, pegar tudo, trazer e tu que vai fazer. E quem vai te auxiliar sou eu, enfermeiro, técnico, ninguém vai vir não. Uhum. Olha a diferença. Vamos dar um exemplo nisso que você me falou. Se ele já chegasse lá, já tivesse o material pronto, ele só chegava, tinha que tirar o material, fazer o procedimento e pronto, estava feito, acabou, ganhou tempo, produziu, é isso. Agora tem que subir lá, eu acho isso muito gasto de tempo, muito gasto de tempo. Eu volto a dizer, não é que ele não possa subir, ele pode, não é porque ele não sobe uma vez. Então do dia dele de 12 horas, ele perde 3 horas subindo e descendo. Sim. Que era mais 3 horas que ele deveria estar aprendendo alguma coisa. Exatamente. Dentro da residência. Gente, agora me fala um pouco, porque eu acredito que tem gente que está assistindo que não sabe como funciona. Inclusive eu sei que existe, sei mais ou menos como funciona, mas não sei detalhes, não sei realmente como é a logística de tudo isso. Como é o trabalho de vocês na Além da Medicina? Como funciona essa mentoria? Para que serve? É para quem?
o funcionamento, como é que é, de que forma ajuda eu que estou querendo prestar residência no fim do ano? Então, Matheus, vou começar com uma provocação. Você sabe o que na sua preparação para a prova da residência tem mais relevância hoje? Ou você tá totalmente perdido? Eu acho que eu tô na segunda opção aí. Tipo assim, todas as matérias, milhões de apostilas, milhões de aulas. O que eu vou fazer com tudo isso? O que é mais importante? O que tem mais peso? Não sabe. Então, o objetivo da mentoria é justamente esse. Existem belíssimos cursinhos hoje no mercado, né? Belíssimos, que te dão um conteúdo teórico muito bom. Mas você não sabe o que fazer com isso. Você não sabe qual o peso você tem que dar para cada matéria. Você não sabe qual que é a estratégia que te dá um rendimento melhor em menos tempo. Né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas estão em internato. É difícil conciliar estudo com internato. É difícil conciliar estudo com o trabalho. Então, você precisa colocar a sua energia naquilo que dá mais resultado a longo prazo. Então, o nosso objetivo é esse. Hoje a gente trabalha com um time de 21 monitores, cada um de um canto do país. Todos nós vivemos esse processo de ser um vestibulando para residência médica, né? Então, cada um de um canto do país com uma experiência. Nós somos alunos mentoria e residência, então a gente sabe o que é que vale a pena mesmo. E a gente auxilia os alunos nesse processo de forma individual e coletiva. A gente faz reuniões para motivar, para ajudar, para mostrar o que vale a pena. E além disso, a gente tem a parte de tecnologia. Então, o recurso humano, que é a nossa equipe de monitores, que já passaram por isso, e a tecnologia, que é uma plataforma de revisão que joga ali para você todo dia o que você precisa estudar. Então, eu fiz 70% de acerto em trauma. Eu vou revisar daqui a quantos dias? Eu fiz 80% de acertos em parto. Eu vou revisar daqui a quantos dias? Deixa de gastar energia pensando em como você vai estruturar o seu estudo para realmente chegar e fazer. Então, assim, eu fui aluna, eu sou super fã desse método, eu visto a camisa. Eu acredito que isso realmente traz resultado. E a gente auxilia nesse processo, né, Manu? Exatamente. Só perguntar uma coisa para vocês. Eu vi até acho que o Paulo Musi falando sobre o algoritmo que funciona, que realmente fala onde você deve focar, que ele falava, no meu tempo não existia isso. Era quantas horas eu conseguia passar na cadeira para estudar. Sim. Porém, hoje tem algoritmos que explicam onde mais você está errando e onde você deve direcionar, e eu acho que essa parte da revisão também é muito importante. Porque senão você esquece, né? Você acaba que... É uma coisa que acontece muito comigo, inclusive. Revisar, né? Tem um livro, Princípios, que eu até te dei de presente. Maravilhoso. Que é do Ray Dalio. Ele fala bem assim, tudo que a gente consegue metrificar, a gente consegue gerenciar. Então, lá na mentoria, a gente metrifica os acertos e os erros daquela pessoa. Então, por exemplo, o cara estudou tantas horas de clínica médica. A gente forma um relatório mensal falando que o cara estudou tantas horas. Uhum. Você fez tantas questões e acertou tantos %. Então, a gente consegue ir gerenciando o cara. Fala, você estudou esse mês, tipo, 1 hora de preventiva? Como assim? Aí você pergunta o porquê. Aí é a hora que você individualiza, você personaliza o atendimento. Que é aí que tá a importância. Não, porque no cursinho só teve 1 aula de preventiva. O resto foi tudo cirurgia. Então, beleza. Então, no próximo mês eu aguardo que você entregue muito preventiva, porque você não estudou nada. Então, a gente consegue gerenciar o cara. Então, você tá fazendo tantos %. A meta é essa. O cara não precisa necessariamente alcançar aquela meta. Ele tem que ir naquele rumo. Sim. Se ele estiver ultrapassando, alcançando, maravilha. Mas se ele não estiver alcançando, beleza. A gente vai traçando estratégia pro cara, porque ao decorrer do ano são várias estratégias diferentes, não é tipo... essa estratégia o resto do ano e só segue. Não, cada momento o cara vai traçando uma estratégia diferente. Às vezes atrasa conteúdo. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Entendeu? Às vezes o cara já tá bem mais... O meu radar tudo atrasado. Não, meu pai. Não, e é um boom de informação. Porque assim, é um muito boom conteúdo. De informação, gente. E assim, eu vou te falar, a minha principal dificuldade qual é? É associar trabalho com estudo. Eu não sabia, antes eu via gente que tá na faculdade trabalhando, estudando, hoje eu falo, meu brother, esse cara merece um troféu. Sim. Porque eu acho que o trabalho como médico não é um trabalho... Sim, é um trabalho desgastante, mas obviamente tem profissões muito mais desgastantes que eu já vi pessoas associarem com a faculdade de medicina. E eu tenho uma dificuldade imensa, porque eu não sou aquela pessoa que, por exemplo, eu vejo muita gente falando, trabalhei agora, aí estudo, aí malho, aí volto. Não, meu brother, para eu estudar, eu tenho que estar em paz de espírito, entendeu? Sim. Então, condições perfeitas. Isso, tenho que estar tranquilo, minha vida tem que estar tranquila naquele momento, naquele dia, para eu conseguir estudar. Eu não consigo estudar me agoniando. Por exemplo, no plantão, eu tento resolver questão, mas consigo resolver poucas questões e só resolver a questão. Estudar, ler, ver vídeo, não. Tem que ser na paz da minha casa, eu tranquilo, sem problema, porque senão o trem não anda de jeito nenhum. E eu acredito que a dificuldade da maioria das pessoas também seja isso.
E ao mesmo tempo eu tento diminuir minha rotina de trabalho, só que tem um limite para se diminuir, né? E aí hoje o que é que eu faço? Eu tento botar 3 dias da semana para trabalhar e os outros 4 eu vou estudar. Porque eu preciso dessa sequência, eu não consigo, por exemplo, vou trabalhar segunda, sexta de dia e à noite eu estudo. Não, meu brother. À noite tem jogo do Flamengo, aí está frio, é alguma coisa e eu vou procrastinando e assim vai indo. Vamos lá. Ao vivo e as cores, pra todo mundo ficar vendo. A gente vai marcar uma videochamada e a gente vai arrumar os teus estudos. A gente vai deixar em dia, vai montar uma estratégia e um planejamento para poder deixar teus estudos em dia e para tu conseguir montar algo para tu revisar. Porque preparação para residência é o seguinte, questão até o talo, tem que fazer questão. Não adianta tu ficar lendo a apostila, não gaste tempo com isso. Você precisa ter aquela emoção do erro. Você precisa ter aquilo, errei isso aqui, não vou errar mais. Eu costumo só te interrompendo, eu costumo até botar no meu Instagram, que eu vejo, tinha uma outra influência aí que eu conheci, que ela falava, feito 150 questões. Aí eu falava, errei 30 questões hoje. Tipo, já errei as questões do dia. Que eu tinha que errar hoje, eu já errei. Então todo dia eu vou errando as questões que eu tinha pra errar. Porque é muito complicado. Eu vejo a acelera que acerta 85%, 90%. Meu brother, tipo assim, um estudo profissional demais. Sim. Mas isso é uma coisa que não é todo mundo que faz, a maioria não faz 90% nessa altura do campeonato. Não, é muito difícil, isso não é algo tão comum, né, Júlia? Com certeza. Então, eu não fiz 90%. Não, eu nunca tinha feito nem 80% na minha preparação para residência. Chegou na minha prova, por exemplo, do ABC, eu fiquei em primeiro. Na prova eu fiquei em segundo. Eu fiz 85%. Eu nunca tinha feito nem 80%. Então é uma questão de você estar treinando, entendeu? Então, algumas coisas que são importantes para sua preparação. Questões até o talo. Revisões programadas, você tem que ter revisão. E o que é massa da mentoria as revisões elas são baseadas no seu percentual de acerto. Então, se você acertou muito, a revisão fica para mais tarde, porque você está acertando muito. Se você acertou pouco, a revisão fica mais precoce, para você ficar revendo, aquilo se tornar medular e você não errar. E outra coisa, provas na íntegra. Por que prova na íntegra? Não é porque, vou fazer prova na íntegra, eu vou estar treinando para aquela prova. É muito mais que isso, é que nem ir para academia, velho. Você vai para academia, não é pela estética, tipo, vou ficar bonito. Não, você fica mais saudável, você fica mais bonito, você fica mais confiante, suas escolhas mudam, você se sente melhor, você se sente mais disposto. Então, não é só treinar para ficar bonito, você treina por vários outros motivos. Assim como fazer uma prova na íntegra. Como é que é? Você faz a prova na íntegra, então você treina, fica 4 horas sentado, resistência, é uma prova de resistência. 4 horas sentada. Por qual que eu vou começar? Vou começar por cirurgia ou por preventiva? Não sei. Vou treinar e vou saber qual que eu começo. Na USP eu começo melhor por preventiva. Na Unifesp eu começo melhor por cirurgia. Beleza, sua estratégia para aquela prova. Então você vai traçando sua estratégia. Como é que tu treina para correr? É lendo de corrida ou correndo? Correndo, Então é fazendo prova que você vai treinar. E fazendo questão que você vai treinar. Então... Sim. Isso tudo você vai entendendo, essa hora eu canso, então preciso ir no banheiro, vou me alongar, molho minha orelha, molho minha barba, molho meu... Eu molhava meu cabelo aqui na ponta, molhava minha orelha, molhava minha barba. Cada um com seu ritual. Estratégia pra poder chegar mais acordado. Por que horas que eu sinto fome? Geralmente na metade da prova, então já vou comer uma barrinha de cereal, não vou nem esperar sentir fome pra não ter nem esse sentimento. Então tem todo um pensamento, eu consigo ficar 4 horas quieto, eu tenho essa estratégia. Então é treino. Então questões, revisões, provas na íntegra. Isso é a preparação, assim... Isso tu falou também de resolver prova na íntegra. No fim do ano passado eu fiz, mas eu tava sem estudar, ainda tava trabalhando muito. Fiz o SUSinho, são 50 questões, e o SUSão são 100, né? Meu brother, pra fazer 100 questões daquele SUSão ali... Não, é muito difícil. Eu já tava tonto. Eu falei, meu Jesus amado, aqui eu não tô conseguindo nem ler mais. E aí eu vi a importância de realmente você estar acostumado a resolver aquelas questões de sequência, sentado na cadeira. E provavelmente tinha que ter uma estratégia por trás daquilo tudo. Qual é a tua função, tipo, no monitor? De que forma tu ajuda o aluno? Eu falar o paciente, o aluno. Tá, então, eu tenho mais ou menos uns 170, 180 alunos. Cada monitor tem mais ou menos essa média, né, Júlia? Você que tá por cima aí, você sabe melhor do que a gente. A minha função eu tenho que falar com eles no grupo do WhatsApp, só que a gente está prezando muito pelo Circle, que é a nossa comunidade. É como se fosse um aplicativo em que todo mundo se ajuda. Por exemplo, o cara tem uma pergunta. Se ele pesquisar, geralmente alguém já fez aquela pergunta, porque tem muitos alunos de vários outros monitores. Então, o cara já fez aquela pergunta, já tem uma resposta para aquilo. Então, é justamente orientar o cara, fazer a rota do cara, tipo assim, em vez... Tem o plano A até o plano B. Em vez do cara ficar fazendo curva, ele vai do ponto A ao ponto B e pronto. Não fica dando curva. É isso. Acalmar,
Porque essa é a função do monitor, é você dar luz na escuridão pra ele, porque você já passou por aquilo. A gente tem um skin the game, a gente já passou por esse TPL risco. Então, a gente passar isso pro cara é muito bom. É muito bom você ter mentor. Isso é bíblico, você tem que ter mentor. Então, a gente orienta, a gente traça estratégias pro cara de forma personalizada. Eu, particularmente, gosto muito de fazer videochamada, por isso que eu te chamei para uma videochamada. Porque você entende a dor da pessoa e você traça uma estratégia de acordo com a rotina dela, porque cada pessoa tem uma rotina diferente. A sua pode ser... Você trabalha 3 vezes por semana? 3 dias. Tem gente que trabalha 5, tem gente que trabalha 2, tem gente que trabalha 1, tem gente que não trabalha. Então, cada pessoa é de uma maneira. Sim. Como é que você vai ocupar seu tempo? Você vai ficar muito tempo no ócio? Você vai fazer uma atividade física? Tem que fazer uma atividade física. Você tem que ter seu momento de lazer. Senão, você não produz. Então a gente trabalha com tudo isso, principalmente psicológico. Eu vi um vídeo seu no Instagram, você estava falando de soft skills. Inclusive, terminei de ler hoje o livro de soft skills que a gente ganhou, um roxinho, que é muito bom. Vou te dar de presente. Eu vou te dar de presente. Você me Porque manda... eu vou te falar, pra ser bem sincero agora. Porque eu comecei a produzir vídeos sobre isso, eu falei, gente, eu preciso consumir mais conteúdo. E eu tava procurando muito vídeo no YouTube, que é uma forma mais fácil de conseguir, só que eu tô muito na vibe de ler livro esse ano. Aí eu falei, eu quero buscar um livro de soft skill, mas eu tinha procurado e não tinha achado nenhum que me falasse. Você vai me passar seu endereço depois no WhatsApp e eu vou mandar o livro pra você. Várias promessas, fechou. você viu, Várias promessas, eu gostei. Não, eu tô falando sério, são duas e eu vou fazer. Não, pois fechado. Livro vou até e a pegar na mentoria. sua mão aqui, ó. Não, tá aqui, ó, tá comprovado. Tá, ó, comprovado. Comprovado cientificamente aqui, ó. Ô, Meta-análise. Matheus, deixa eu comentar uma coisa que eu acho muito importante. Que tão importante quanto a gente preparar o aluno para escolher a vaga da residência ali no final, é mostrar para ele que ele pode expandir esse conhecimento para a vida inteira. Então, o que a gente sai de conhecimento sobre disciplina, sobre o que dá certo para mim e o que não dá, é pra vida. Então, eu fui aluna, eu sei disso. Eu saí uma pessoa mais disciplinada, mais compromissada. Então, olha, eu tenho que falar não pra algumas coisas pra dizer sim pras coisas que eu quero. Então, é muito mais do que só aprendizado e te ensinar a ser aprovado na prova de residência. A gente quer que você seja protagonista da sua vida, que você se desenvolva em outras tais soft skills. Então, comunicação, autoconhecimento, disciplina, saber que motivação não vai vir todo dia, não é a motivação que te move. Isso aí é um baita aprendizado, sabe? Sentir isso na pele e saber que isso se expande para as outras áreas da sua vida. Você é um profissional melhor, você sai dali uma pessoa melhor. Da mentoria. A mentoria meio que vai servir não só para o estudo propriamente dito, mas sim para todas as áreas da sua vida, porque é uma gestão, acho que de tempo, né? Sim. Mais ou menos. Na residência isso faz diferença. Gestão de tempo é como se fosse uma soft skill. Na residência eu percebo isso. Às vezes o médico... E é engraçado, tipo, na medicina o pessoal não desenvolve muitas outras áreas, geralmente. Não, isso não desenvolve. É complicado. Então, por você ser um cara proativo, você saber sobre liderança, saber sobre comunicação efetiva, você saber lidar com as pessoas, isso te torna um cara muito diferente, um cara dedicado, um cara interessado. Isso tudo faz diferença. Isso não é hard skill, tipo, me formei na USP, eu fiz um fellow em Harvard. O que adianta se tu é um cara que tem um idiota? Não adianta se tu é um idiota. No vídeo de hoje, justamente, eu falei isso. Como eu te falei, eu coordeno 2 hospitais. Então lá vem muitas pessoas, e eu sei que de 10 pessoas que vêm, é ser humano, não tem jeito, seja em qualquer profissão. Vai ter 2 que vão chegar atrasados, vão ter 2 que vão ter um relacionamento com os outros profissionais, vão ter um que vai tratar mal a enfermeira. Então acho que o ponto também é esse, você aprender a ser uma pessoa melhor. De ser um profissional flexível, por exemplo, estou trabalhando eu e ela, a partir de agora tua função vai ser mais assim. Então, não, beleza, vamos adaptar de uma forma que fique bacana para todo mundo. Tudo bem, ter flexibilidade para aceitar o jeito do colega, para não criar aquele ambiente de trabalho pesado. Porque indo pro lado da empresa, e tudo é uma empresa, se tem pessoas ali que não conseguem performar em conjunto, que alguém não é flexível para a mudança daquela empresa, ela vai dar prejuízo para a empresa. O resultado final, ele é comprometido. O resultado tá bom, poderia ser melhor. Sim. Entendeu? E se tá ruim, ele poderia ser bom. E passa muito pelas pessoas que ali estão trabalhando, pela gestão de pessoas. E isso é nas soft skills também. Sim, eu aprendi muito nisso na parte da coordenação do time.
gerir pessoas, saber que cada um tem uma habilidade, não adianta colocar todo mundo no mesmo barco. Tem um que vai ser do bastidor, tem um que vai ser o de falar na frente do público, tem um que é muito bom para fazer as coisas funcionarem na teoria, o outro na prática. Então não adianta a gente querer colocar todo mundo no mesmo barco e achar que funciona a mesma coisa para todo mundo. E isso vale para o estudo. O que funciona para mim não funciona para ele. E a gente não dá uma receita mágica para o nosso mentorado. A gente tenta entender o que funciona para ele. Então, você é hiperativo, tem dificuldade de concentrar. Hiperativo não no diagnóstico, tá, gente? Mas assim, uma pessoa mais agitada. Para você, funciona mais estudar 2 ciclos de 30 minutos, na verdade, 4 de 30 minutos, do que 2 de 1 hora. Então, personalizar, saber o que funciona para você, que tem muito a ver com a essência que eu trouxe lá na escolha da especialidade. Tudo na vida, se tá muito distante do que você é, vai te fazer gastar muito mais energia. Entendi. E não tá errado, por exemplo, assim, tipo, algo não dá certo. Eu quero que ele funcione melhor na prática, mas ele funciona bem na teoria. Não tá errado. Não tá errado. É simplesmente o jeito. Vai ter espaço pra todo mundo. Vai ter um local pra ele. No livro lá do Princípios, do Ray Dalio, ele fala que, tipo assim, a gente aprende de uma forma muito errada no colégio. A gente aprende a ter que desenvolver áreas que a gente é muito fraco. Tipo, eu sou ruim em matemática, eu tenho que estudar pra poder passar. Eu vou ser um cara mediano naquilo. Por que eu não posso potencializar algo que já é forte meu? Tipo, você é bom de comunicação. A comunicação é um atalho, não é isso? Tá no seu Instagram? A comunicação é um atalho. Eu sou bom de comunicação. Por que eu não vou desenvolver comunicação em mim e ser um cara muito bom em comunicação? Não, eu vou desenvolver a minha... sei lá, minha escrita. Por que eu vou desenvolver minha escrita se eu sou... Você pode desenvolver sua escrita, claro. Mas falando assim, se você pode potencializar sua habilidade, por que não você ser o cara daquela habilidade? Entendi. Que é algo seu natural. A gente não aprende isso no colégio. A gente aprende isso de forma equivocada, sabe? Isso, eu sigo nessa linha também. Eu acho que a forma que o ensino médio, na realidade, colegial, é colocado no Brasil, não é que é errado, porque eu acredito que não existe a forma errada, porque mesmo... da forma que traz muitos benefícios para a sociedade. Mas eu acho que não é a forma mais adequada que deveria existir. Eu acho que já tinha que ter a partir você entrou no primeiro ano do ensino médio, você já tinha que ter uma definição de objetivos ou de nichos, tinha que subnichar todo mundo. Sim. Você tem mais facilidade ou gosta ou se vê assim no futuro, então você vem para esse lado. Ele para esse lado, e aqui vai ser ensinado mais isso, mais aquilo. Você não vai ser obrigado a aprender isso, porque simplesmente tem que aprender, mesmo que no seu futuro você não vai usar. Exatamente. Isso eu acho que é uma falha, mas acho que isso com o tempo vai até mais fácil de mudar do que a residência. Eu acho que tá mais próximo de mudar. Isso dentro de casa, né? Tipo, quando a gente for criar nossos filhos, tá tudo bem se ele não tá muito bem em matemática, mas ele é muito bom em português. Bom, gente, vamos tentar tirar ali os 60% em matemática para passar. E bora potencializar o que ele tem de bom. Não vamos colocar todo mundo no mesmo barco, gente. Não vamos querer que todo mundo faça a mesma especialidade, porque aquela especialidade, o mercado tá bom. Vai ter gente que vai se frustrar. Isso, concordo. A parte dele eu entendi. E a tua parte do teu trabalho, me explica como é que funciona. Hoje, o que eu faço? A gente faz a gestão do time de monitores e pensa quais são as estratégias dentro do produto mentoria que geram uma melhor percepção e experiência do usuário. Então, beleza. O que o nosso usuário, o nosso cliente, o nosso aluno quer para a mentoria? O que ele deseja? Ele quer um contato mais próximo do monitor, ele quer um atendimento mais personalizado, ele quer que a plataforma mostre para ele, dentro da prova, o que é mais cobrado. Então, a gente vai ajustando a jornada dentro disso. A gente vai capacitando os monitores para dar um melhor atendimento. A gente vai colocando a plataforma a favor. Então, por exemplo, no início do ano, a gente traz uma abordagem dos temas de forma mais ampla, para criar bagagem, para que ele consiga fazer toda a prova que ele quiser. Mas a partir de agosto, setembro, outubro e novembro, a gente tem o Projeto X, que ele escolhe as provas que ele quer. Exemplo, eu quero para o SU, Unifesp, Unicamp e USP. A nossa plataforma entrega as matérias que mais caem nessas 4 provas. Entendi. Então, eu penso nisso, na visão geral. O que o aluno quer e como que nós vamos entregar isso para ele. Nosso sistema é vivo. A gente escuta muito o aluno e tenta trazer para dentro de casa aquilo que ele merece. Entendi. Essa parte é importante, realmente, porque cada prova tem seu perfil, né? Total. Então, é uma coisa assim, que eu tentei fazer esse ano também foi isso. É focar nas provas que eu quero e tentar... Porque eu lembrei isso do vestibular, de quando eu fazia vestibular. Eu escolhi os lugares que eu queria
E quando eu fui fazer nos locais que eu passei, eu lembro que eu sabia exatamente Caía. o que caía. Eu sabia, ó, na prova de biologia costuma cair uma questão, tipo, impossível. Então, essa questão nem me preocupo em acertar ela, porque muita gente vai errar. Mas tem 3 questões fáceis, que essas eu não posso errar de jeito nenhum. Cai muita botânica, química, cai muita química orgânica. Então, eu tinha uma leitura na minha cabeça. E eu percebi que ano passado, quando eu fiz, eu não tinha essa leitura. Eu fui meio que nas escuras para fazer a prova. Exatamente. E aí você direciona um pouco o seu estudo para isso. Exatamente, Marcos. Gente, agora outra coisa que eu quero saber é sobre o evento de amanhã. O que é, como é, por quê? Por que começaram com essa novidade? Eu vou dar uma introdução. Eu vou dar uma introdução O que é que e vou quer deixar você dizer? dissertar sobre. Me fala aí, eu Tá? quero saber. Você vai provocar? Não, não vou provocar, você provoca. Eu só quero dizer mais ou menos o que vai abordar o Burn-In, que eu acho que é uma coisa totalmente O nome é out of the incrível, box. né? Totalmente fora da caixa. Ei, quem foi que pensou o nome? Vitão, óbvio. Sério? Vitor Miranda, Dr. Vitor Miranda, criativo da Porque medicina. eu fiquei eu lembro quando fizeram enquete no Instagram, eu fiquei imaginando, quem pensou esse nome? Muito bom, né? É, porque eu pensei em vários... Porque ficou um nome chamativo. Burnout, Burn-In. Justamente, ficou algo bem... Esse é o trocadilho. Só vou falar sobre as coisas que pode vão falar, ser Manu. comentadas, que eu acho que Pode falar. é muito bom, assim, e de saber que tem muita gente que vai, isso me deixa o coração pegando fogo, igual a... 700 e tantas pessoas. 700 e tantas pessoas, exatamente. Hoje o Instagram tava que tava. Tá. Então, ó, é um evento que não vai ficar falando sobre, vai ser sobre radiologia, vai ser sobre clínica médica. Não, vai ser sobre empreendedorismo, vai ser sobre finanças, sobre performance e mentoria para residência médica. Não é isso? Produtividade, né? E produtividade. O nome do evento, né, Burn-In, ele vem acompanhado de uma legenda, indo contra tudo que te falam por aí. Tem certeza que no seu ambiente de amigos médicos e no seu, 50% pelo menos falam mal da medicina hoje em dia. Então, nossa, ficar vivendo de pontão, residência tá difícil de passar. Você passa na residência, pega o mercado de trabalho saturado, você não consegue se inserir no mercado. Eu tenho certeza que 50% pelo menos seus colegas falam isso. É verdade. O que a gente quer trazer é essa paixão pela medicina. Reviver o porquê de você ter escolhido ela. Né? Não foi só dinheiro. Pode ter até sido um dos fatores, mas não foi só dinheiro. Então a gente quer mostrar o valor da medicina, que dá pra fazer a medicina que você sempre sonhou ainda. Pode ser um pouco mais difícil do que era há 5, 10, 15, 20 anos atrás, pode. Mas ainda tem espaço pra se fazer isso, desde que você escolha ter uma postura diferente. Entendi. Então é indo tudo que te falam por aí. Contra tudo que te falam por aí. Me diz uma coisa. Como que vai funcionar lá? Até pra eu saber mesmo, que eu vou estar aí lá amanhã. Exatamente. Vai começar que horas? Termina que horas? Tem até uma festa, né? Que eu fiquei sabendo, acho que o primeiro congresso, sem ser intermédio ou pré-médio, que tem festa. É porque padrão, além da medicina, tem resenha no final. Tem que ter resenha. E porque eu acho que esse tipo de evento que vai acontecer amanhã vai ser um evento que assim, nunca foi visto, nunca aconteceu nada nesse perfil. E o primeiro evento que é feito de gente como a gente. Entendeu? Porque assim, todos os outros congressos que eu já fui na minha vida, nenhum era tipo assim, não, isso aqui foi feito por alguém nosso, entendeu? Algo que me traz proximidade, semelhança. Não, é o primeiro que eu vou dessa forma. Lá vai quem que vai palestrar tanto? Vocês sabem? Me explica aí. Além dos 3, né, a gente tem nomes muito famosos como Thiago Reis, que vai representar o Finanças, junto com o Michael, que é um dos fundadores do Além da Medicina. A gente tem a Clarinha, né, a Clara Milvolts, que vai falar sobre produtividade, junto com o Eduardo Lapa, do Cardio Papers, que vai falar um pouco sobre a nova era da educação médica, e o Bernardo, né, que vai liderar, que é o grande representante aí da parte de preparação para a prova de residência. E a parte de empreendedorismo, nomes como o Vitão, Vitor, o Ruben, que é dono da Olimpo hoje, tem um baita consultório, um baita empreendedorismo aí dentro da medicina de São Paulo. A Marcela, ortopedista, que eu tô ansiosa pra conhecer. Marcela, eu vou te falar que essa menina é apaixonada em ti, viu? Ela, Sim, desde gente, a hora que da ela minha chegou cidade. aqui, ela tá falando de ti. Eu não sou nem baú pra esconder as coisas aqui. De Divinópolis, diretamente de lá. Então, assim, ó, gente, é muita referência, muito nome legal. Gustavo Cerbasi. Cerbasi. Esse aí foi o que eu mais ouvi falar dele. Cerbasi. Mas muito além dos nomes, né? Claro que eles são importantíssimos. É ter a oportunidade de estar com pessoas que pensam fora da caixinha. Então, ó, eu tava conversando com um cara antes de ontem, o Pedro, que ele tem uma mentoria. Ele é acadêmico de medicina. Pedro Ernesto? Não, Não. ele é do Rio Grande do Norte. Ele Não tem conheço. um produto que chama Mentoria.enem. Ele criou um cursinho para
de mentoria, né? Na verdade, um cursinho de mentoria pro Enem antes do 7º período de medicina. E essa ideia surgiu do primeiro encontro presencial da medicina. Então, é uma baita oportunidade para você ter umas viradas de chave, uns insights para sua vida, conhecer gente que faz o que você quer fazer. Muito mais do que o... E de abrir a cabeça e de fazer menos do mesmo, né? Exatamente. Porque eu acho que a medicina, o estudo tradicional, não só da medicina, de todas as áreas, te levam a fazer o comum. Sim. A fechar, você tem que fazer sua faculdade, aí sei lá, você vai atender no seu consultório. Eu vejo muita gente hoje falando que não, digital não é pra mim, não quero me expor no digital. E é uma coisa que eu tento botar na cabeça das pessoas, gente, não é que... É algo que você tem que aprender. Tipo assim, ninguém sabe fazer isso aí de verdade, ninguém sabia. Você vai aprendendo, é um processo. Assim como você, no primeiro plantão seu, foi muito chato, você não estava incomodado, não conseguia dormir, toda hora achando que ia chegar alguma coisa, mas depois de 60 dias você estava, agora eu estou em casa. Então, é a mesma forma, eu acredito que seja digital. Porque hoje, eu acho que não existe nenhuma empresa, nem na medicina, nem fora, que não esteja no digital. Se você quer ter uma visibilidade, você quer ter um lucro, você quer levar sua informação para mais pessoas, você tem que estar no digital. O boca a boca de hoje em dia é isso. Quem que vai estar lá pelo digital, empreendedorismo digital, que eu vi que tem até uma mesa redonda sobre isso. Mas eu não lembro quem era o nome exatamente. Eu acho que é no domingo, são 2 pessoas, mas eu não lembro o nome. Exatamente. Deixa eu ver aqui que eu tenho tudo certinho. Que eu tava até na dúvida de qual mesa escolher do domingo. Tava uma discussão no grupo, porque vai eu, minha namorada e outro casal. E aí um queria uma coisa, outro queria outra. E aí ficou meio nessa dúvida. Só confirma. Eu não sei se é aquele... Tem o Rafael Bispo, não sei se é ele que tá nessa mesa. Rafael Bispo, vou conferir aqui pra você. Porque tem... É assim, a gente fica até em dúvida do que a gente vai assistir, né? Não, na verdade a gente vai estar fazendo entrevista, né? Nos bastidores, né? Entrevista? Como assim? Ela vai estar responsável pela parte do empreendedorismo, entrevistando nos bastidores os palestrantes, os principais. Você vai estar acompanhando o Vitão. Isso. Então ela vai entrevistar o Vitão e alguns alunos que são... Como isso aqui só vai pro ar depois, não tem problema falar. E alguns alunos aleatórios. A gente vai pegando gente ali no meio dos lugares e vai entrevistando. O Lucas, que é um outro mentor, ele vai entrevistar na parte de mentoria. Então, todo mundo que é responsável, acho que a Clara, 1000 volts, por exemplo, que é a parte de performance, mentoria, ele vai entrevistar o Bernardo e o pessoal que estiver lá na plenária deles. E eu vou estar na parte de finanças, então vou entrevistar o Thiago Reis, o Serbase, vou entrevistar o Michael e o pessoal que estiver à disposição lá, entendeu? Entendi. Muito Eu conferi aqui, Matheus. É a Marcela Ortopedista, justamente, que vai compor a mesa de empreendedorismo digital junto com o Lagoeiro. E o Vitão, né? E o Vitão, sempre. O Vitão é a cara disso tudo. Gente, agora eu vou falar de um assunto chato, mas sem julgar. Não quero julgamentos, não quero até porque quem é nós pra estar julgando alguém, né? Sobre essa médica do Twitter que recentemente vocês viram os tweets dela, vocês estão sabendo desse caso? Sim. Acredito que quem está assistindo também está sabendo, que ela falou algumas coisas sobre o paciente na madrugada, algo assim, falou alguns termos. O que é que vocês acham disso e quais os cuidados que nós médicos devemos ter com esse tipo de situação hoje em dia? Um comentário. Ela estudou lá na universidade. Meu Deus, agora que eu lembrei, meu irmão falou mesmo. Nossa, gente. Porque eu lembro que comentaram no grupo e meu irmão falou, não, eu acho que ela estudou lá. Isso. Ela estudou lá. E aí... Eu acho que é assim. E só deixar um ponto antes de iniciar, eu sou totalmente contra o linchamento virtual. Eu acho que isso não agrega a ninguém. Eu acho que só de ter acontecido, ela já vai ter aprendido com toda a situação, vai ter evoluído como pessoa. Com certeza. E esse assunto é mais pra gente tentar os cuidados pra gente tomar, todos os médicos tomarem lá na frente. Eu acho que é algo que é muito particular, né? Tipo, lógico que ela não citou ninguém no tweet dela. Eu também não quero abordar muito sobre esse assunto. Mas ela ela não citou o paciente, menos mal, mas a gente tá ali para isso. Independente do horário que o paciente está de plantão, se o paciente chega às 3 da manhã, ou se ele chega às 5, ou se ele chega à meia-noite, independente, a gente tá trabalhando lá. Se eu fosse um porteiro e eu tivesse lá 3 da manhã e o cara chegasse de uma festa 3 da manhã, eu ia ter que abrir o portão para ele. Assim como ela tá lá 3 da manhã ou 1 da manhã, o cara vai chegar lá, ela vai ter que atender o paciente, é a função dela ali naquele momento. Então não é uma coisa para reclamar, entendeu? Se ela tá reclamando, se ela não tá achando aquilo legal, ela pode estar na profissão errada, pode ser algum erro, assim. Ou algum outro perfil. Alguma outra coisa que não seja assim, algo que seja ambulatorial, tipo uma clínica, pra ela trabalhar no horário comercial e não ter esse tipo de reclamação. E caso você tenha,
a gente tem que ter muito cuidado, porque a internet, muitas pessoas veem. Tipo, a gente pode falar alguma coisa que vai ter, tipo, 1 milhão de visualizações. Sim. Então, imagina o tanto de coisa que pode causar isso nas pessoas, tanto de sentimentos, de emoções que pode causar aquilo que você fez. Então, ela fez algo. O médico, ele já é meio visado se ele fizer qualquer coisa. Porque o médico fez aquilo. Já é dessa maneira. E aí, você tweetando algo, reclamando de um paciente, não é algo que é interessante fazer. E não é só, assim, eu acho que não é nem reclamar, é a forma como sim, que foi você reclama, entendeu? Exatamente. As palavras usadas. Porque realmente, né, gente, é difícil ficar uma noite inteira acordada, trabalhando. Isso é difícil pra gente médica, é difícil pro porteiro, é difícil pro pessoal da cozinha. Isso é fato. Mas você tem livre arbítrio pra escolher o que você quer, né? E às vezes a gente se esquece, gente. Por que a gente escolheu a medicina? É essa técnica que eu sempre quero bater. Por que você escolheu a medicina? Por causa do paciente. Ele é o principal objeto ali do seu trabalho. Não é construir uma casa, não é entregar um projeto do direito ali, não é defender alguém. É a vida daquele paciente. Ele não escolheu estar doente ali. Então pensa como se fosse você. Acho que tudo na medicina envolve isso. Se coloque no lugar do que você está atendendo. Eu também acho que, assim, eu nem discordo muito do pensamento dela no sentido todo mundo já pensou isso. Isso assim, no lado médico, pra ser bem sincero, a gente sabe que num pronto-socorro é pra atender queixas de urgência e emergência, a sua obrigação é essa. Queixas ambulatoriais não devem ser atendidas naquele local. Sim. Porém, mesmo que eu saiba isso, a minha função como médico é receber o paciente na melhor educação possível e orientá-lo do caminho correto. Sim. Porque eu sei que muitas vezes não é culpa do paciente. Às vezes ele não foi instruído disso, às vezes o sistema não funciona direito, então ele já tentou uma consulta ambulatorial, não conseguiu, e a forma que ele sabe que vai obter acesso é pelo pronto-socorro, então é onde ele tem para escapar. Sim. Aí chega naquela parte que tudo que você for falar, você tem que pensar antes. Eu acredito... Total. Se fosse em qualquer outra profissão, o que ela falou seria muito ruim ainda. Por exemplo, se você vai ser atendido num restaurante e alguém lhe tratar daquela forma, poxa, ele veio aqui pedir 3 horas da manhã, você ia ficar chateado se você recebesse aquelas palavras. E muito provavelmente a pessoa que passou lá sabe que, tipo assim, o paciente que estava lá, depois de toda a divulgação, ele sabe que era ele. E ele vai se sentir mal com isso. Então, eu acho que é mais o bom senso. O meio termo, realmente, você tem alguns pontos que deve melhorar no sistema de saúde, que ela deve sim falar, mas reportar para as pessoas que são direcionadas a resolver esse tipo de problema e sempre com educação. Sim. Eu acredito que seja esse lado. Gente, acho que já foi quase 2 horas de conversa. A gente vai ficar por aqui. Muito obrigado novamente por você ter aceito o convite, por ter convidado ela, por vocês terem tirado um pouquinho do tempo de vocês para vir para cá. Eu sei que a vida de vocês está corrida, principalmente esse fim de semana deve estar 1.000.000. Desejo boa sorte no evento de amanhã para vocês dois. Muito obrigado e que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais um pouco lá na frente. A gente que agradece. Prazeraço estar aqui. Muito bom conversar com você. Muito massa conversar com um cara que é irmão de um calouro meu. Isso é sensacional. E a gente espera amanhã você lá. Espero que você possa aprender muito lá e que você possa fazer muito network. Que esse é o objetivo do evento. Aprender muito, pensar fora da caixa e fazer network até o talo, velho. Sim. Cedo eu estarei lá. E assim, Matheus, a gente acha que não, mas a gente impacta muita gente fazendo esse tipo de coisa, né? O que a gente gravou aqui provavelmente vai tocar ali de alguma forma algumas pessoas. Então, muito sucesso. Que sua trajetória seja ó pra cima sempre, como diz Manu. E pode contar com a gente aí pra produção de novos conteúdos. Muito obrigada. Muito obrigado novamente. Foi um prazer, o prazer é todo meu. Gente, a gente vai finalizar por aqui. O Instagram dos dois vai estar aqui na descrição do vídeo. E curtam o vídeo, viu? Abraço e até o próximo episódio. Gente, de verdade. Obrigado. Eu gostei de verdade.